Olá, pessoal, voltando para essa segunda parte do vídeo sobre metabolismo de ferro. A primeira parte a gente relembrou as principais funções do ferro dentro do nosso corpo, a importância, então, associada a ele e como esse ferro consegue ser absorvido pelas nossas células. Os tipos diferentes de ferro, ferro M, ferro não M. Falamos também das proteínas associadas a essa captação, essa absorção nos enterócitos, né? E as duas principais vias possíveis após a sua captação. Ou o armazenamento com a ferritina, que quando excede se transforma em hemosiderina, e aí comentamos um pouco sobre as doenças associadas a essa hemosiderina, né? E também falamos um pouco sobre outra forma, né, de a gente conseguir lidar com esse ferro captado, que seria a passagem para o interior do sangue, né? Logo que passa para o interior do sangue, então a gente vai observar o ferro sendo reduzido novamente, oxidado, né, pela ferrooxidase efestina, que apresenta uma proteína similar na parede de vasos sanguíneos, por exemplo, tá? E que tende a estar aumentada, por exemplo, nos casos de deficiência de ferro ou hipóxia, tá? E que converte então o ferroso em férrico para que ele possa ser transportado pelo sangue sob a forma de transferrina. Por que fazer ele ficar férrico de novo? Por que isso? Porque se ele ficasse sob o estado ferroso, gente, ele seria facilmente absorvido pelas células ao longo da circulação. E a gente viu, né, que o ferro tem uma relação direta com toxicidade. Então, não teria muito mecanismo de controle, né? O ferro simplesmente poderia ser absorvido. Então, essa relação com a transferrina é importante também por causa disso, tá? A transferrina é uma proteína que tem síntese hepática principalmente, mas ela também é sintetizada na retina, no cérebro e em tecidos como o do testículo, tá? Ela é uma proteína, uma beta-globulina, que tem 2 sítios de ligação para o íon férrico, e ela só se liga ao íon férrico, 3+, tá? Quando ela não tem nenhum tipo, não está associada ao ferro, ela é conhecida como apotransferrina. Quando está ligada a uma molécula de ferro, a apotransferrina monoférrica. E quando ela está associada, né, está saturada com os 2 átomos de ferro, ela é chamada de transferrina diférrica. Cerca de apenas 20 a 30% da transferrina, ela está saturada durante a sua vida em circulação, tá? Então, normalmente ela não tem essa saturação, ela é encontrada principalmente sobre a forma monoférrica ou mesmo sobre a forma de apotransferrina, tá? E não esqueçamos porque apenas 1% do mineral ferro está encontrado na circulação sanguínea, tá? Mas não e é importante lembrar também que embora seja só esse 1%, a presença, essa associação com a transferrina é essencial para manter, né, o nível não tóxico desse ferro que poderia ocorrer caso ele não tivesse ligado à transferrina, tá? Bem, a meia-vida do ferro ligado à transferrina é de 60 a 90 minutos, tá? Pode diminuir quando ocorre depuração do ferro, né? Quando isso é aumentado, você tem uma diminuição nessa ligação com a transferrina, tá? E é importante lembrar que quando grandes quantidades de ferro estão disponíveis no organismo, normalmente essa proteína ela pode se tornar saturada, tá? E nesse caso, é muito comum a liberação de ferritina, tá? Que é aquela molécula que faz o armazenamento, tá? Para tamponar esse ferro livre, oferecendo então um auxílio à transferrina. Isso é bem importante, tá, gente? Se por algum motivo, ou por excesso de hemacatarese, ou por excesso de absorção, você exceder os níveis de ferro circulante, saturar a transferrina, a ferritina entra com essa função também. Por isso que a gente pode encontrar hemosiderina em várias partes do corpo também, tá? Bem, voltando aqui, tá? Todas as células do nosso corpo, todas as células do corpo apresentam receptores de transferrina, tá? Que são chamados de TFRS, os receptores de transferrina.
Existem dois subtipos de receptores de transferrina, o receptor tipo 1 e o receptor tipo 2, tá? O receptor tipo 1, ele vai ser expresso em todas as células e particularmente em grande quantidade naquelas precursoras dos eritrócitos na medula óssea, lá no tecido hematopoético, tá? E o subtipo 2, o receptor tipo 2, ele é expresso primariamente no fígado. E ele vai se ligar a um complexo, né? O complexo esse transferrina ferro 3, que não tem tanta afinidade com os receptores R1. O que eu quero dizer? Que se a transferrina associada ao ferro tiver que se ligar ao receptor, ela vai se ligar primeiramente ao receptor R2 que está no fígado. Se tiver além, ela vai começar a se ligar aos outros receptores R1, ok? Bem, a partir do momento que a transferrina associada ao ferro se liga ao seu receptor, tá? Nós vamos ver um processo de formação de endocitose mediada por receptor. Lembra, a gente falou sobre isso, né? Na citologia, a gente vê endocitose mediada por receptor. Lá a gente normalmente fala de colesterol, mas é o mesmo princípio, né? Então, temos as clatrinas e tal. E aqui o que a gente vai observar? Então, forma-se um endossoma, que está mostrando que é associado à clatrina, né? Ó, forma-se um endossoma. Na membrana desse endossoma, o que foi formado, várias bombas de prótons dependentes de ATP começam, então, a jogar, depois do endossoma formado, hidrogênio para dentro dessa vesícula, com o objetivo de diminuir o pH dessa vesícula, tá? E por que isso? Porque ao diminuir o pH, você acaba fazendo digamos, um processo análogo ao que acontece lá no estômago. A diminuição do pH induz a transformação do ferro que estava no estado férrico para o ferroso, usando uma proteína que é chamada essa STAP3 aqui, ó, tá? E a gente tem que lembrar que no estado F2, né, F2+, o ferro não fica ligado à transferrina. Então, por que a gente tem essa mudança de pH para 5,5? Para dissociar o ferro da transferrina, tá? Além disso, o pH ácido também vai diminuir, a afinidade da transferrina com o seu receptor, liberando o mesmo, tá? Então, o que vai acontecer? Eu libero o ferro da transferrina e a transferrina do receptor. O receptor ele vai voltar para o endossomo, para a membrana, vai ser reciclado, né, para ele poder se associar a outra transferrina, tá? E o ferro vai entrar na célula, né, através de uma proteína, que é aquela transportadora de íon divalente, lembram de metal divalente, que também tem na membrana aqui do endossomo, e aí ele vai poder fazer as suas funções, ou participar, né, da construção de proteínas lá na mitocôndria, ou se for lá uma hemácia, né, tá associada à produção da hemoglobina, e assim por diante, tá? O que a gente sabe? Que quando nós temos uma grande quantidade de endocitose de transportadores, é muito comum haver a liberação, né, nesse momento, depois que foi separado o receptor da transferrina, tá? Grandes quantidades desse receptor aumentam a concentração plasmática de uma subunidade desse receptor. Tá? Essa subunidade, que é chamada de STFR, ela pode ser medida em exames para observar os níveis, né, associados ao metabolismo de ferro. Tá? Ela aparentemente não tem nenhuma função biológica, a não ser demonstrar que está havendo muita utilização desses transportadores, desses receptores de transferrina. Tá? Então, povo, aqui, estudos têm demonstrado que o transporte de ferro de forma independente à transferrina, que são importantes na ausência desta ou quando a mesma encontra-se saturada, são muito comuns no fígado e no coração,
tá? O que está dizendo isso? Que a base comum é fazer o transporte do ferro com a transferrina. Mas, caso ela esteja saturada em alguma situação, nós podemos ver esse transporte de ferro independente e sendo levado principalmente para o fígado e para o coração, tá? Certo, povo? Então, aqui está basicamente o que nós falamos até agora, né? Nesse esqueminha, tá? E aqui o que vai ser feito com o ferro, né? Então, o ferro ele vai ser utilizado para a produção de várias substâncias, né? O estoque de ferro aí, utilização metabólica, pode ser estocada por ferritina ou pode ser exportado também, tá? Bem, espero que por enquanto esteja tudo ok, né? Continuando aqui, tá? A outra forma de conseguir o ferro é pela hemocatarese, tá? E embora nós vamos conversar um pouco melhor sobre ela na próxima semana, eu só queria chamar a atenção aqui que a hemocatarese vai ocorrer a partir, né, da fagocitose de células vermelhas por macrófagos. Esse macrófago, ele vai, então, separar os componentes principais da hemoglobina, né? Um deles é o ferro, né? O anel vai ser convertido em biliverdina e posteriormente em bilirrubina, tá? E aqui o ferro especificamente que eu quero comentar, que é o nosso objetivo agora, tá? O ferro ferroso, ele vai ser que tá lá na hemoglobina, lembram? É importante que ele seja ferroso para se ligar ao oxigênio. O ferro ferroso liberado, ele pode também ser armazenado no macrófago sob a forma de ferritina ou hemosiderina, tá? E pode ser também liberado como componente extra celular, tá? E aqui, quando ele é liberado por uma ferroportina, tá? E lembram que a gente falou que tinha uma molécula nos vasos sanguíneos semelhantes à efestina, que é uma ferrooxidase, que nos vasos sanguíneos também vai converter o ferro 2+ em ferro 3+, tá? Que é essa ceruloplasmina aqui. Tá? Então, é uma proteína que é sintetizada no fígado e que está normalmente presente no plasma sanguíneo, tá? E que, ao formar, então, o ferro 3+, permite que ele se ligue novamente à transferrina, fazendo essa reciclagem de pequena quantidade de ferro, da grande quantidade de ferro que advém das nossas hemácias, tá? Então, só para dar um resumão aqui do que a gente consegue observar, tá? O ferro contido vindo da hemocatarese é liberado, sai dos macrófagos sobre ferro 2+, e é convertido em ceruloplasmina, tá? Pela ceruloplasmina em ferro 3+. Lá dos enterócitos, que vem da dieta, o ferro vai e é convertido em ferro 3+, pela efestina, tá? O efestina, certo? Isso é para que vocês relembrem aí, tá? E, obviamente, faz parte desse relembrar, né? Que eles só conseguem chegar no plasma para ser convertidos e se associar à transferrina, graças à presença dessa proteína que é a ferroportina, que é a tal da IREG1, lembram? A gente comentou. É a única que faz transporte de ferro pro plasma aqui em humanos, tá? Vamos lá. Então, é o que nós conversamos, a partir do momento que as células vão recebendo ferro, né, pelos seus transportadores, pelos seus receptores de transferrina, a transferrina vai liberando ferro. O ferro vai ser utilizado, então, nas suas mais variadas funções. Vai estar no seu componente, né, no seu compartimento funcional, tá? Produzindo hemoglobina, ferritina, hemosiderina, mioglobina, enzimas e transferrina, tá? Aqui, na verdade, tem os vários deles, né? Notem que a maioria tá sobre a forma de armazenamento ou sobre a forma de hemoglobina. Bem, ao contrário do processo de absorção, tá? Acho que eu já comentei em outros locais, mas aqui fica de uma forma mais sistemática, né?
Não existe um mecanismo específico para excreção de ferro no corpo, tá? Nós temos meios de eliminação que são inespecíficos, como é o caso da urina, a menstruação, a gravidez, o próprio crescimento, tá? Mas eles não têm, mesmo assim sendo poucos e inespecíficos, eles têm uma importância no mecanismo de regulação, tá? Menor, mas tem. O grande componente regulatório na quantidade de ferro é, sem dúvida nenhuma, a absorção, tá? Quando a gente fala da absorção, existem vários fatores que regulam a absorção. Tem alguns que favorecem, alguns que diminuem a absorção. Alguns deles a gente já falou, né? E eu queria chamar a atenção para algumas questões aqui associadas a esses fatores que regulam, tá? Entre elas, o próprio tipo de ferro, né? Vejam que se é um ferro M, orgânico, de origem animal, a gente tem um favorecimento na absorção, né? Aqui a gente depende de outras coisas, como esse processo de redução, né? Então, se não tiver na sua forma ferrosa, ele não tem tanta facilidade, tá? A presença de substâncias como a vitamina C, o ácido clorídrico, né? Favorecem a absorção, porque daí vai ter tanto ferro M como ferro não M sendo absorvido, tá? Alguns agentes solubilizantes, como açúcares e aminoácidos, favorecem por torná-lo, como o próprio nome sugere, mais solúveis. Tá? Alguns agentes, ao contrário, como os fitatos e os fosfatos, eu disse, algumas moléculas, como o cálcio, diminuem a absorção. Tá? E quando a gente fala em necessidades, aqui a gente vê, né, que uma deficiência está associada ao favorecimento, um excesso à diminuição. Se eu preciso muito produzindo células vermelhas do sangue, eu favoreço. Se eu não preciso, eu diminuo. A gravidez regula aumentando a absorção, né? E também existem uma associação com as proteínas que são responsáveis pela absorção, tá? E também pelo transporte do ferro pro nosso plasma, tá? Então, quando eu tenho maior quantidade da MT1, a DMT1, para quem não lembra, é essa proteininha básica que faz aqui a absorção do ferro não M, né? Então, a presença da DMT1 em excesso, tá? É favorecido e a relação com a ferroportina favorece a absorção. Quando tu tem uma baixa de MT1 e uma baixa de ferroportina, você diminui a absorção, tá? Desses fatores, eu queria chamar a atenção, então, para todas as proteínas que foram citadas aqui, a maioria delas, né? Que tem, então, uma ação regulatória, controladora na absorção e no transporte, tá? Então, HCP1 é aquela proteína que faz o transporte do grupo não M, tá? O cetrocromo B-like ferroredutase, que vai fazer a conversão do ferro 3+ para 2+, a DMT1, que é a transportadora, a ferritina, que armazena, a ferroportina, que traz dentro da célula para o plasma, a efechina, que transporta ou que faz essa transformação de novo do 2 para 3+, e a transferrina, que leva, tá? Então, quando os níveis intracelulares estão diminuídos, há um aumento normalmente nos receptores de transferrina e diminuição nos de ferritina, tá? O que é importante que a gente consiga imaginar, tá? Se eu estou precisando de ferro, as células vão colocar mais receptores de transferrina para captar todo o ferro que existe circulante. Mas, ao mesmo tempo, elas têm que controlar o processo de reserva desse ferro. Então, tirar da reserva ou impedir que ele seja reservado para que ele fique circulante, tá? Quem é o responsável principalmente por isso é uma molécula chamada de epsidina. A epsidina é uma proteína, um peptídeo, na verdade, de 25 aminoácidos, que é sintetizado pelo fígado e que vai regular a entrada de ferro no plasma para que ele fique mais acessível, tá? O efeito da epsidina, ele é célula dependente, então ele diferencia a ação dele da epsidina no enterócito
nos hepatócitos e nos macrófagos, tá? O que a gente sabe? Que o aumento na concentração da epsidina, ela vai regular negativamente a absorção intestinal de ferro. Como assim e por quê? Tá? Então, o excesso de ferro, tá? É um dos grandes responsáveis, assim como a infecção ou a inflamação, onde você tem aumento de interleucinas, principalmente a interleucina 6, isso estimula a liberação de epsidina. A epsidina, ela então vai atuar, tá? Em 2 locais lá no nosso enterócito. Primeiro, ela inibe a absorção intestinal fazendo o quê? Tá? Impedindo a DMT1 de funcionar, tá? Então, ela vai forçar, literalmente, os enterócitos a retornarem, a trazerem as DMT1s para o interior dos enterócitos sob a forma de fagocitose mesmo. A célula vai endocitar esses transportadores. Então, eles ficam em muito pouca quantidade no interior da membrana e isso, obviamente, dificulta a absorção de ferro, tá? Além disso, além da DMT1, a epsidina também atua na ferroportina. Né? Qual é a ferroportina? A ferroportina, que ela é IREG1, tá? Ela vai ser inativada. Então, o que vai acontecer? Vai impedir que o ferro que foi, porventura, absorvido pela outra proteína, né, que não é a DMT1, né, que é a proteína que vai fazer a HCP1, tá, que vai fazer a absorção do grupo de ferro M, tá, que ele não saia do enterócito, que ele não vá para o plasma, porque está em excesso lá, então não pode ir, tá? Além de atuar na ferroportina dos enterócitos, a epsidina também atua na ferroportina dos macrófagos, que estavam fazendo a mecatarese, tirando o ferro de lá, né, daquelas hemácias que não estão mais sendo utilizadas e jogando no plasma. Mas aqui também essa ferroportina acaba não sendo mais atuante. Então, o ferro vai ser mantido dentro do macrófago, vai sendo armazenado sob a forma de ferritina, de hemosiderina, tá? Então, ela acaba fazendo, quando isso acontece, diminuindo efetivamente a presença de ferro circulante. Aqui de outra forma, tá? A mesma coisa com outra figura, ação diferenciada entre enterócito, hepatócito e macrófago, né? Então, notem aqui o que produziu epsidina, o excesso de ferro, né? Quando o excesso de ferro impede a maior absorção, tá? E inibe, né? Degrada, inclusive, as ferroportinas, tá? Tanto aqui quanto aqui, impedindo que seja liberado para o plasma, tá? E aí, o ferro no plasma vai diminuir, tá? Então, geralmente aqui no ferro não vai ter acúmulo de ferro porque tá tendo uma diminuição na própria capacitação. Aqui sim, tá? Aqui vai ter bastante armazenamento de ferro, tá, gente? Então, a epsidina é uma das proteínas mais atuantes nesse processo de controle, tá? De ferro circulante. Embora ela seja estimulada por excesso e por inflamações, tá? É uma maneira, inclusive, de o corpo, vejam só como o corpo é saudável, né? E como inteligente, de diminuir o aporte de ferro para esses patógenos, né? Que poderiam utilizá-lo para aumentar a sua proliferação. A epsidina, entretanto, é inibida numa situação de anemia e de hipóxia, tá? Então, quando não tem epsidina, tudo ocorre de uma maneira normal e, às vezes, até estimulada nesse caso, né? E quando tem epsidina, ela é inibitória do processo, tá? Bem, como tá? Que acontece aqui, a epsidina está associada ao controle de ferro no plasma para ele, digamos, diminuir a sua concentração. E dentro das células, as células têm uma forma de regular a concentração de ferro no seu interior? Sim.
tá? Essa regulação intracelular, ela é feita através de proteínas chamadas IRPs, tá? Que é uma proteína reguladora de ferro. E, além dessas proteínas, que são os IRPs, que podem ser de dois tipos, o IRP1 e o IRP2, existem também os elementos responsivos ao ferro, que são conhecidos como íris, tá? Os íris são estruturas que estão presentes lá no material genético, tá? Especificamente, eles são estruturas em forma de alças presentes no RNA mensageiro, tá? Aonde você pode ter ligação, como está mostrando aqui da figura, dessas moléculas que são os IRPs, tá? Qual a diferença do IRP1 para o IRP2? O IRP1, ele é uma conversão de uma proteína que a gente chama de aconitase citosólica. O que se sabe? A aconitase citosólica é uma proteína que apresenta necessidade de ferro. Toda vez que há ausência de ferro, que é uma diminuição na concentração de ferro dentro das células, a aconitase 1, então, se transforma em IRP1. A IRP2 não é ou não está associada à aconitose, tá? A presença de ferro vai fazer a IRP1 ser convertida em aconitose de novo, e a IRP2 não, tá? Bem, entendemos o que é. É uma enzima, a aconitase é uma enzima que catalisa a estereoisomeração do citrato para o isocitrato lá no ciclo de Krebs, tá? Então, ela é importante naqueles ciclos, é uma das enzimas importantes e que utilizam o ferro. Então, quando não tem ferro, quando diminui o ferro, surgem a IRP1 e IRP2, que podem se ligar a esses íris. Existem dois tipos de íris, que são essas estruturas em alças. Umas que são encontradas na região 5' do RNA mensageiro e outras na região 3' do RNA mensageiro, tá? Quando os IRPs se ligam a essa região 5', obviamente eu preciso entender que isso vai impedir que ocorra a tradução daquele RNA mensageiro, que a mensagem contida nele possa ser traduzida e produzir a partir dele uma determinada proteína, tá? Ao contrário, quando o IRI está na posição 3' do RNA mensageiro e o RP1 ou 2 se ligam a ele, você vai ter uma inibição da degradação desse RNA mensageiro. E dessa forma, ele vai produzir várias e várias vezes a mesma proteína a partir dele, tá? Então, essa é a grande diferença. Agora, a questão é, quando é que o RP se liga, quais os genes ou quais os RNAs mensageiros que o IRP se liga ao IRI 5' e quais que ele se liga ao IRI 3'. E aí a gente tem que imaginar e pensar na situação que provoca uma diminuição de ferro no interior da célula. Bem, o que a gente consegue observar, então, né, baseada na figura aqui, é que, e a gente imagina a seguinte situação, eu estou com uma quantidade reduzida de ferro no interior da célula. O que a célula vai querer? Aumentar. Para aumentar, ela vai precisar captar esse ferro. Onde é que está esse ferro? Ligado à transferrina. Então, obviamente, ela vai estimular, né, a partir da colocação dos IRPs nos íris, de RNAs mensageiros, por exemplo, dos receptores de transferrina. Então, você aumenta o receptor de transferrina na membrana das células. Quanto mais receptor, maior a probabilidade da transferrina se ligar a ele e, obviamente, né, trazer o ferro para o interior. E aí a gente vai ter aquele processo de formação do endossoma, modificação, papapá, e a gente precisa que esse ferro do endossoma passe para o interior da célula. Para isso, também nós vamos precisar muito dessa proteína que é a DMT1, que é uma proteína que está associada a esse processo de absorção, tanto nas próprias células, né, do endossomo para o interior do citoplasma, quanto também a DMT1 vai ser estimulada lá no intestino para
trazer mais ferro caso haja necessidade, tá? Ao contrário, tá? A IRP, ela vai se ligar às regiões 5' de RNAs mensageiros, como da própria ferritina. Por quê? Se está faltando ferro para ser utilizado, não tem porquê ele estar sendo armazenado, tá? Então, a gente diminui a concentração de ferritina, inibe a produção de ferritina, para que o ferro não seja armazenado e fique, então, disponível para as células poderem utilizá-la. Certo, povo? Então, esse é um exemplo. A ferroportina também é eliminada. Por quê? Ou diminuída a sua produção. Por quê? Porque a ferroportina é aquela que vai tirar de dentro da célula para o plasma, né? Então, a gente elimina isso e permite que nós tenhamos realmente a permanência do ferro no interior intracelular, tá? Então, outra forma de fazer o controle de ferro, mas agora dentro da célula, tá? E existe mais uma que está associada aos próprios receptores de transferrina, tá? Os receptores de transferrina, como a gente falou, são de dois tipos, né? O tipo 1 e o tipo 2. Lembram que o tipo 1, ele é comum basicamente em todas as células do nosso corpo, todas, né? E o tipo 2, ele está mais presente nas células hepáticas, tá? E o que a gente vê em relação, mas pode estar presente em outras células. Mas vamos lá, o que acontece aqui que a gente consegue visualizar, tá? Existe uma proteína chamada HFE, tá? Essa proteína é chamada de hemocromatose humana, proteína hemocromatose humana, ou HFE, tá? Quando você tem um excesso de ferro circulante, a gente viu, e eu já havia comentado com vocês, que a transferrina, ela tem uma afinidade maior pelos receptores do tipo 2, tá? Quando a transferrina está associada ao tipo 2, o HFE, ou essa proteína HFE, que gosta ou que tem afinidade pelos mesmos receptores que a transferrina, acaba se ligando, né, exclusivamente, ou podendo se ligar exclusivamente ao receptor. Quando eu tenho um excesso, você tem a transferrina se ligando ao receptor 1 e HFE se ligando ao receptor do tipo 2, tá? Quando isso acontece, nós vamos observar que a associação do HFE com o receptor estimula, induz, tá? A ligação de outras duas proteínas, que são a BMP, que é uma proteína chamada de morfogenética, tá? E a HJV, que é uma proteína chamada hemojuvelina. Essas duas proteínas são proteínas membranares, e ao serem ligadas, ao formarem um dímero, tá? Elas estimulam a síntese de epsidina, tá? Olha lá, povo, epsidina é aquela molécula que vai ser produzida, ó, quando tem excesso de ferro. E por que ela está sendo produzida? Eu estou mostrando aqui, tá? Ela é produzida a partir da ativação dessa proteína que a gente chama de HFE. Tá? Então, a síntese de epsidina numa situação de excesso de ferro vai inibir lá, né, a absorção do ferro e também o repasse do ferro para o plasma sanguíneo, tá? Ao contrário, quando você tem uma diminuição nos níveis de ferro, o HFE acaba tendo uma ligação, tendo uma afinidade maior pelo receptor de transferrina 1, tá? Isso em todas as células de uma maneira geral, tá? Porque no hepatócito a gente viu que a transferrina tem maior afinidade pelo 2, tá? E aqui tô falando de células de uma maneira geral, tá? E aí aqui, ó, tá? Quando ele se liga ao receptor de transferrina 1, ele não forma esse complexo, esse dímero BMP-HJV, tá? E quando não forma o dímero, não tem o estímulo para a síntese de epsidina. Se não tem síntese de epsidina, todo o processo metabólico que eu falei até agora continua da mesma forma,
tá? Então, isso explica como você estimula ou não a produção de epsidina a partir do excesso de ferro circulante, tá? A partir da proteína HFE, você tem ligação com o receptor do tipo 2, você, que é principalmente no fígado, né, faz com que tenha uma síntese de epsidina. A síntese de epsidina inibe a entrada de ferro, tá? Estimula mais o armazenamento dele, certo? E a outra forma de controle é o controle intracelular, tá? Então, além disso, fatores internos, né? Nós temos alguns outros fatores externos que estão associados a esse acúmulo de ferro, que levam à produção da epsidina pelo fígado, né? Então, o aumento de ferro é óbvio, tá? E as interleucinas que eu comentei. A eritropoiese ineficaz e a hipóxia levam uma inibição da produção de epsidina pelo fígado. Isso já foi falado anteriormente, tá, povo? E aqui está mostrando especificamente, tá, essa relação da infecção e inflamação com o estoque de ferro, tá? Então, a importância que a gente vê aqui, né, que quando há o excesso, você diminui o aporte de ferro para evitar maiores problemas, certo, povo? Então, gente, essa é a segunda parte da nossa aula, tá? Nós vamos ter mais um vídeo que posteriormente vai falar um pouco sobre as patologias associadas ao ferro, tanto a questão da deficiência, né, quanto o excesso de ferro também. E os exames que são utilizados para fazer uma análise dessas complicações, né, ou dessas possibilidades associadas à presença em demasia ou à deficiência de ferro na circulação, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, entendido, tá? E no próximo vídeo a gente se vê daqui a pouquinho. Até mais!